accounting is like a sideshow. Contabilidade é tipo um pano de fundo, sabe? Language of business, and you have to understand accounting. Como o Buffett diria, é a linguagem dos negócios. And I was an accounting major, by the way, at work. Mas, sinceramente, mesmo tendo me formado em contabilidade, eu não sei o que exatamente eu fazia lá. Você tem vendas, tem despesas, tem lucro, ativos, passivos. E eu não sei o que fiz durante 4 anos estudando isso. Eu nunca tentei decorar todas as regras contábeis. O que eu faço é olhar cada demonstração e me perguntar: What does that number mean? o que esse número significa? Como chegaram a esse número? What's going on? Eu tento entender o que está acontecendo. E os padrões variam de um lugar para o outro. Eu tento ajustar tudo isso à realidade econômica. Então, às vezes, me fazem perguntas sobre regras contábeis meio obscuras aqui e ali. Mas, para mim, o importante é como as informações são divulgadas e como a gestão da empresa está tentando comunicar a forma como enxerga o próprio negócio, como entende os números e como usa esses números. Nunca me preocupei muito com a forma como algo é contabilizado. I've never bothered that much with worrying about how something is accounted for. Eu tento ajustar tudo de uma maneira que eu consiga entender. Quando a gente olha empresas internacionais, por exemplo, tem alguns conglomerados, especialmente na Coreia do Sul, que são muito difíceis de entender. Algumas coisas ficam fora do balanço, outras dentro, e isso acontece com muitas empresas. E minha lógica é: se eu não consigo entender, é porque eles não querem que eu entenda. And I just figure if I can't figure it out, they don't want me to. Então eu passo para a próxima. Eu até tento, gasto um bom tempo nisso, mas se não consigo entender, eu parto do princípio de que isso é intencional. E para mim, isso já é um sinal de alerta. Looking for successful capital allocators. O que eu procuro nas demonstrações normalmente são alocadores de capital bem-sucedidos. Know who the next Não fico tentando adivinhar uma história incrível, até porque não sou bom nisso. franchise or brand or Mas, se existe uma franquia, uma marca, uma rede, ou algo que eles consigam continuar explorando e expandindo, é esse tipo de pensamento que eu quero ver na gestão. sort of along those lines. And I don't spend a lot of E time. eu não costumo gastar muito tempo com empresas que não fazem sentido para mim ou que não parecem promissoras. É mais como um processo de peneira. Existem muitas empresas por aí e muita coisa para analisar. Então, você não quer perder tempo com o que, logo de cara, já não parece valer a pena. Eu descarto muita coisa, talvez até demais. But it's like I said, as long as we concentrate, Mas, como eu disse, o mais importante é focar naquilo que faz sentido. that's Isso é muito mais relevante do que se preocupar com o que você pode acabar deixando passar. well, we looked up a statistic Bom, a gente levantou uma estatística interessante. last year. Em 2020, havia 299 empresas que tiveram prejuízo em 2019, ou seja, antes da pandemia, 19, so this is pre-COVID. e que já tinham valor de mercado acima de $1 bilhão. With a market cap now over $1 billion. And if you bought every single one of those, Se você tivesse investido nessas 299 empresas com valor de mercado acima de $1 bilhão, you would be up over 100% so far. teria tido um retorno de mais de 100% só em 2021. A ação mediana desse grupo, se não me falha a memória, subiu cerca de 47% até o fim de novembro daquele ano. Ou seja, não foi só uma ação que disparou, foi algo generalizado. Essas empresas deficitárias se tornaram, de certa forma, uma estratégia: comprar tudo o que dá prejuízo. Agora, eu tenho muitos dados que mostram que comprar esse tipo de empresa no passado foi a pior estratégia possível. The single worst going forward. E será que vai continuar sendo a pior daqui para frente? There will be definite Olha, winners from that. certamente vai haver alguns vencedores nesse grupo de empresas que hoje têm prejuízo, porque o mundo mudou. O mundo dos negócios também mudou nesse ponto. That many of those businesses are investing Muitas dessas empresas estão, na verdade, investindo no futuro. Às vezes não parece um investimento. Antigamente, investir era construir uma fábrica, comprar máquinas ou outros equipamentos. and you could see it on the balance sheet. E isso tudo aparecia no balanço patrimonial. A lot of that gets expensed. Hoje, muito disso é contabilizado como despesa. Por exemplo, We just switched over to Salesforce. a gente acabou de migrar para o Salesforce. É só um exemplo simples. O Salesforce é um sistema que muitas empresas usam para controlar marketing e vendas, e já está bem difundido no mercado. Pretty much all over the place. And E o que aconteceu? Salesforce actually, and I don't remember the exact number, but paid $50,000 or something. Eles pagaram, acho que uns $50 mil para uma empresa terceirizada migrar nosso sistema antigo para o deles.
convert us, our business. Fizeram toda a conversão do nosso negócio para o processo deles. And I don't know what we pay for Salesforce, but not $50,000 a year. E o que a gente paga por ano ao Salesforce não chega nem perto desses 50 mil. Us as a customer, Mas a aposta deles é que a gente continue como cliente por 8, 10 anos. E que ao longo do tempo, o retorno disso seja enorme. as, let's say, Amazon doing Prime Video, they spend a lot. É a mesma lógica do Amazon Prime Video. Spending billions. Eles gastam muito dinheiro logo no início. Bilhões de dólares com filmes, séries e coisas do tipo. E estão apostando que você vai continuar cliente, gastar mais com o tempo, e o valor total que você representa será muito maior. But the way our accounting system works, Só que, do jeito que a contabilidade funciona hoje, esses gastos são tratados como despesa. it looks like cash out the door, but really Parece que o dinheiro simplesmente saiu do caixa, mas na verdade é investimento, é CAPEX, ou seja, gasto de capital. software manufacturing. A mesma coisa vale para o marketing. Se você é uma empresa de software e gasta $40 para conquistar um novo cliente, esse cliente ainda não deu retorno, mas ao longo do tempo ele vai te gerar $250. Mesmo assim, você tem que registrar esses 40 como despesa agora. We're yelling, hey, Amazon doesn't pay taxes, this and that. Well, E aí o pessoal grita, a Amazon não paga imposto. that they Mas o que eles estão fazendo é reinvestir tudo o que ganham com seus ótimos negócios. Estão focados em manter os clientes, conquistar novos e criar produtos e serviços com potencial de gerar retorno a longo prazo. Só que eu acho que a contabilidade tradicional ainda não acompanhou essa mudança. Então, só porque uma empresa dá prejuízo hoje, isso não significa que ela seja um mau negócio. O que eu diria, porém, sobre essas 299 empresas é que todo mundo já entendeu essa lógica. E todo mundo está partindo do princípio de que elas vão se tornar as próximas Amazon, Google ou Microsoft. E é muito improvável que todas, ou até mesmo uma parte significativa delas, consiga isso. And I would say that the biggest positions and Eu diria que as minhas maiores posições, e isso é fundamental, não foram necessariamente as melhores. Não são aquelas que eu achei que iriam multiplicar por 5 ou 10 vezes. I'm really looking down, not up, when I take a big position. Na verdade, quando eu assumo uma posição grande, eu estou olhando mais para o risco de queda do que para o potencial de alta. It's not like the thing that's Ou seja, eu aumento o tamanho da posição quando acredito que a chance de perder dinheiro é muito pequena. that's sitting with Não é sobre aquela ação que pode multiplicar por 10 ou 20 vezes. Tipo uma ação de $10, com $9 em caixa e sem dívidas. E ainda tem um pequeno negócio funcionando. Você pode comprar bastante, desde que acredite que a empresa não vai queimar esse dinheiro. Se ainda houver chance de uma boa valorização, você está buscando retornos assimétricos. Genius. I wrote, if you don't lose money, most of the other alternatives are good. Uma das melhores coisas que escrevi foi: você pode ser um gênio do mercado de ações se não perder dinheiro. Quase todas as outras possibilidades serão boas. Então o foco está nos retornos assimétricos, e eu ajusto o tamanho da posição baseado nisso. Looking at how much can A maioria das pessoas olha para o tamanho da posição, lose. mas esse é o jeito errado de pensar. Crazy things happen. Você tem que olhar quanto pode perder com essa posição. Lehman goes E não estou falando de perdas momentâneas, tipo as de 2008 ou da Covid, em que tudo desaba temporariamente. at any price. That's not what I'm talking about, how much I'm risking. O que eu quero dizer é, se você não estiver alavancado e puder esperar, o risco real é pequeno. Estou falando de risco real. Tipo, quanto uma pessoa razoável pode perder se ela puder escolher quando vender nos próximos anos. Se você puder ser paciente e vender quando quiser, o que de pior pode realmente acontecer? É isso que eu considero como risco. E a partir daí, penso no retorno possível em relação a esse risco. Buying É como quando eu falo com amigos ou jovens sobre comprar uma casa, que é um dos maiores gastos que uma pessoa faz na vida. biggest purchases most people can make. It's, obviously going to be O valor parece enorme em relação ao patrimônio ou à renda da pessoa. how much you work. Mas é melhor pensar. Better to look at, how much do I think I could lose in this investment rather than that big hairy number that's scary because how Quanto realmente posso perder nesse investimento? relative to Aquele número assustador do preço da casa pode não ser tão assustador se você entende que o risco real é 10% ou 20% do valor pago. risk for 10 or 20% of whatever I pay for my house realistically. Isso pode ajudar a dormir melhor à noite, porque o objetivo não é apostar, é dormir tranquilo. Sleep well. So if you contextualize it that way, most people Se você colocar as coisas nesse contexto, verá que pode correr mais risco do que imagina, mas com mais segurança. E no investimento é a mesma coisa. O que importa é quanto está realmente em risco, não o tamanho absoluto da posição. not what the actual size is, or it's a 10 or 20% position.